Boa tarde, galerinha do PEI Caio Sampaio Filho. A aula hoje é de História e o conteúdo é para o 7º ano, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a economia que existia na colônia. A colônia, no caso, aqui era o Brasil e a metrópole era Portugal, beleza? Então vamos acompanhar comigo aqui no quadro negro. Eu fiz uma explanação aqui, ó, né, sobre a economia colonial. Início da exploração, o rei de Portugal fez opção, né, por cana-de-açúcar. Vamos falar um pouquinho da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar que nós conhecemos aqui, ó, tem alguns exemplares aqui, que nós vemos aqui no interior de São Paulo, ou quase grande região do Nordeste, é a fonte de economia que nós estaremos trabalhando, né? Só um dado para falar para vocês: quando você está vendo essa caixinha de prata, quando uma pessoa rica da sociedade colonial queria presentear a filha, né, principalmente na Europa, pode ser também, ele dava uma caixinha dessa de prata contendo dentro esse produto que é o que? O açúcar. De tão valioso que é esse produto açúcar na época do Brasil colonial, né? Período de data de 1500, 1600, ano de 1500 e ano 1600. Então, era muito valioso o açúcar. O açúcar se produzia bolo na corte, para nobreza, doces e tudo mais. Então, não existia abundância. E o rei de Portugal tinha que ocupar essas terras, que é o Brasil. Então, como eu disse para vocês, ele fez a opção, né, no início da exploração dessa riqueza, né, tinha que existir fonte de renda para a metrópole. E a colônia tinha que dar lucro. Então ele fez a opção por a cana-de-açúcar, esse produto que nós conhecemos aqui, né, a origem é da Índia, né, e eles fizeram a opção para produzir açúcar no Brasil. Professor, mas tinha razões para produzir esse açúcar no Brasil? Por que não fizeram em Portugal, então, a produzir o açúcar na Europa? Primeiro, 3 boas razões. Primeira de todas essas razões é o solo, né? O Brasil tem um solo que, quando você planta a cana-de-açúcar, ela brota com forte, ela produz o açúcar, né? A cana na Europa não ia dar certo porque o clima lá é muito frio e o clima para plantio de cana-de-açúcar tem que ser um clima tropical como aqui no Brasil, né? Então, ó, clima no Nordeste é um clima favorável. Floresta também, para obtenção de madeira, que é a verdadeira, conhecida como lenha, porque para fazer o açúcar você tem que ferver a garapa. Da garapa, saiu da cana, você tem a obtenção do açúcar, tá? O que mais, professor? Outra razão importante. Experiência anterior. O português conhecia na Ilha da Madeira, né, perto ali da Europa e da África, tinha uma ilha chamada existe até hoje a Ilha da Madeira, que eles começaram a produzir açúcar e tiveram grandes bons resultados e falaram: não, como a gente já tem uma colônia nossa na Ilha da Madeira, vamos produzir no Brasil, tem terras abundantes e também é o que vai ter aqui, ó, já tinha produzido, então eles tinham experiência, né? O que mais? O açúcar, a terceira boa razão é o que? O açúcar alavancava bons preços na Europa. Como eu disse para você, o açúcar, como era caríssimo, produto de luxo, eles venderam para toda a Europa, né? Para os holandeses, para os italianos, para os genoveses, que mais? Espanhóis e assim por diante. Então, é outro exemplo, então, nós colocamos aí os 3 boas razões para produzir o açúcar no Brasil. Fiz outro quadro negro aqui, ó. Europa. Inicialmente, a capital era investido primeiro nos engenhos e foram emprestados por holandeses, italianos e portugueses. Então eles, esses italianos, holandeses e portugueses, investiam aqui no Brasil, falaram: não, vou produzir o açúcar, mas para produzir o açúcar tem que ter terra, tem que ter, o que mais? Mão de obra, que no caso vai ser os índios, daqui a pouco a gente vai observar isso aí. Tem que ter espaço para produzir fazer as grandes canaviais, né? Hoje a gente conhece esses grandes complexos industriais, que é as usinas de produção de álcool,
né? A destilaria produz álcool, produz açúcar, mas aí existe o quê? Muito investimento. E o investimento daquela época, quem fazia esse investimento aqui no Brasil são esses três que eu coloquei, os portugueses, holandeses e italianos. A partir do momento, o senhor de engenho ele já tem recursos próprios, né, da venda do açúcar, né, é mão de obra barata, que é os índios, então eles autofinanciam, né. Olha, após algum tempo, os senhores de engenho já produzem por conta própria o açúcar, né, que é o capital próprio dele, beleza? E a última lousa aqui que eu fiz para vocês, ele vai destacar o que? A mão de obra. Como que vai acontecer a mão de obra nesses engenhos? Nas próximas aulas a gente vai falar da mão de obra escrava negra vinda da África, mas essa aula aqui a gente vai falar sobre o que? O governo português autorizou, né, promover as guerras justas. Gente, não existe guerra justa. Todas as guerras são injustas, ainda mais os portugueses que tinham arma de fogo, tinha poder, né, da monarquia com eles. Eles destruíram aldeias para obtenção de mais terra, cada vez mais plantar, né, e ter o índio como escravo, mão de obra escrava. Aí eu coloco aqui, ó, em 1572, Sergipe, existia um engenho do conde. Então você coloca, professor, engenho do conde. Conde era o quê? Um título de nobreza de algum português, né? De outras nações também, mas no caso aqui que dominava o Brasil, né, era Portugal. Mais de 90% das pessoas que trabalhavam no engenho, no engenho, eram o quê? Índios. E eles eram capturados, eram sujeitos a trabalho escravo, tá? Então a aula vai ficar por aqui. O conteúdo dessa explicação está na página 164 do nosso livro. Tem algumas imagens aí, eu vou colocar também durante o vídeo algumas imagens, para vocês terem uma noção de como é um engenho, como é que constituía um engenho e a mão de obra, tá? Então ficamos por aqui, um abraço.